E aí começamos uma outra história. Continuamos da mesma forma, pregando, ainda já tinha muita gente que não seguia, alguns já tinham saído fora, porque, caramba, eles não saem da igreja e não acontece nada, né? Olha o que aconteceu. Né? Porque tem Começam a questionar, né? Pessoas questionam a sua fé, né? Nossa, mas você não sai da igreja, você é ministra há tantos anos, você serve há tantos anos, olha o que acontece. Como que Deus permitiu isso acontecer? Na verdade, a preocupação das pessoas era como Deus permitiu isso, e não como a gente estava se sentindo, né? E daí, voltamos às nossas atividades, né? Normalmente, tudo. Um ano, mais ou menos, a gente demos um tempo de um ano, conversamos com o padre de novo, o padre sempre ali nos orientando, rezando junto conosco. Eu lembro até hoje, o padre estava na paróquia São Francisco, em São Caetano, o padre chamou a gente na cozinha, rezou pela gente, aí eu engravidei de novo, do Samuel. Depois de quanto tempo? Depois de um ano e meio, mais ou menos, foi curto tempo. Aí eu engravidei do Samuel. Samuel, o escolhido de Deus, né? Sim. Nicolas, a gente colocou Nicolas Maximiliano Kolbe, por conta da nossa devoção, né? Com a Imaculada, da Melissa, por conta da história, né? Do Maximiliano Kolbe, que é muito devoto de Nossa Senhora, e o Jaime, muito devoto de Nossa Senhora, colocamos Nicolas. E Samuel, o escolhido de Deus, agora vai, né? Opa, agora vai dar tudo certo. E aí, um ano e pouco, eu engravidei do Samuel. Aí, nessa gestação, poucas pessoas já sabiam, a gente já tinha um pouco mais de cuidado, né? Diminuímos um pouco a rotina, as pregações, para poder tentar ver, então, né? Ficar mais mais cuidado, enfim. Quando eu estava aproximadamente com 5, 6 meses já da gestação do Samuel, a gente foi fazer uma consulta normal no hospital de verão. Chegando lá no hospital, o médico colocava o ultrassom, saía, colocava, saía, e eu falei já direto pro doutor, doutor, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, não, vou trocar a máquina aqui, trocou a máquina, viu? Enfim, o coração do Samuel tinha parado de bater. Né? E aí eu falei, e agora, né? Assim, né? Eu com a barriga grande, e aí eu falei pro Jaime, o médico falou, ó, tá sem batimento cardíaco, precisa fazer uma coletagem, o neném tá grande, talvez tenha que fazer uma outra cesárea, porque o neném já tá grande, o que ele faz? Aí eu lembro, né, a gente foi à tarde na consulta, eu falei assim, Jaime, vamos pra casa, amanhã a gente vê isso, né? Falei pra ele, isso não é nada não, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou tanta pessoa, Jesus curou o cego, Jesus curou aquela mulher com fluxo de sangue mais de tantos anos, isso não é nada. Daqui a pouco o coração dele volta. E fui pra casa. Tipo, acho que o médico falou, né? Doido, né? A mulher louca. Aí fui pra casa, né? Eu lembro que o Jaime, acho que como falou com a mãe dele, ali muitas pessoas já começaram, opa, né? Se afastar um pouco de nós. E aí no outro dia nós fomos no Neomato ainda, na época, né? Acho que nem tem mais, fomos no Neomato, nós a gente tinha um convênio e fomos lá. Chegando lá, o médico falou, olha, você vai fazer uma coletagem, né? E vai ter que internar ela para fazer uma coletagem. E aí eu falo que foi um outro momento, assim, muito forte que eu tive com Deus, assim, de escutar a voz de Deus e ver o que Deus tinha para falar conosco, né? Então, quando eu falo de milagres, é porque eu acho que a gente tem que persistir mesmo naquilo que você quer, né? Qual é o seu sonho hoje? Às vezes você não sabe nem o que pedir para Deus, né? E aí eu vi aquela situação e eu não aceitei. Eu falava, não, Jesus, não, isso aqui vai dar tudo certo. Outra vez não. O que eu fiz? E aí o médico fez um combinado lá. Falou, olha, vou liberar você, mas todo dia cedo você tem que vir aqui e fazer ultrassom. Porque o seu próprio, falou para o Jaime, o próprio órgão, porque não tinha como internar a pessoa força para fazer uma coletagem, né? E eu não aceitava internar. Então o médico falou, o próprio organismo vai expelir para fora uma hora, ela vai sentir dor, só que é perigoso, né? Porque eu fiquei com um feto morto dentro da barriga uma semana. Saúde. Uma semana eu fiquei com ele morto, com a barriga grande, andando, e acreditando que Deus ia fazer um milagre. Né? E aí, cada vez que eu entrava na sala de ultrassom, eu saía muito magoada, muito triste, muito decepcionada. Você ficava com a expectativa, vai ser agora. Eu acreditava, eu falava, não, Deus ele pode todas as coisas, Deus ele vai dar vida, ele precisa da vida dessa criança porque senão nós não somos nada.
E passamos uma semana, eu lembro que no decorrer dessa semana, no domingo, teve o cenáculo em São Bernardo. E eu falava para o Jaime, Jaime, domingo tem um cenáculo, vamos esperar um pouco. Lá no cenáculo, Jesus vai passar, Deus vai pôr a mão e o coração dessa criança vai voltar a bater. Aí o Jaime ficou afastado da firma, ficou comigo em casa, eu com a barriga grande, andando, fazendo todas as coisas normalmente. Quando foi igualzinho o médico falou. E cada vez que eu ia fazer ultrassom era, né, uma conversa com Deus. Eu falava, Senhor, o senhor precisa fazer alguma coisa nessa situação toda. E aí, quando foi, depois que nós chegamos no cenáculo, do domingo para segunda, eu comecei a sentir as dores do parto. E aí comecei a sentir dor. Então foi igual o médico falou. Quando foi, passou mais ou menos uma semana, o próprio organismo, né, ele começou já a avisar. E aí eu fui para o hospital, foi feita a coletagem, e aí voltamos para casa, né, mais uma vez, muito triste, decepcionado com Deus, eu então, né. Tive que fazer não, esse não chegou, porque como era só 6 meses, já estava morto, né? Entendi. O Nicolas teve que fazer porque ele estava vivo, né? Ele nasceu vivo. Então foi outro processo com Samuel. Aí passou, nesse meio termo todo, muitas pessoas já tinham se afastado de nós. Se elas desconfiavam agora que Deus mesmo não funciona, né? Então que Deus é esse? Por que eu vou seguir ou por que eu vou acreditar numa pregação ou num conselho de uma pessoa que só perde, né? Que loucura é essa? Então muitas pessoas se afastaram sim, muitas pessoas que eram próximas, pessoas de comunidade, pessoas que viveram com a gente, se afastaram de nós, não aceitavam aquela realidade, não aceitavam talvez aquela dor, aquela perda, né? Mas a gente ali firme tentando viver essa palavra, Romanos 35, né? Versículo, se vocês quiserem depois ver, uma passagem muito forte, né? Que é versículo 8, capítulo 8, versículo 35, né? Que é onde a gente fala do amor de Deus. E depois lá na frente, onde a gente vive bastante, que é versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, né? Todas essas coisas. Então a gente se apegou muito a essa passagem aqui. E é uma passagem que Deus colocou na nossa vida desde sempre. Então começamos. Nesse meio termo, a gente deu uma desistida, né? O Jaime já ficou mais apreensivo. Então vamos deixar esse negócio de família de lado, de ser mãe, de ser pai. E vamos viver só para pregar mesmo aí para os outros, né? Vamos ser o sino da igreja. Né? Vocês conhecem o sino da igreja? Né? O sino ele bate lá fora, mas ele nunca entrou dentro da igreja, né? Então tem muitas pessoas que são sino de igreja. E a gente falou, não, vamos ser sino de igreja também. São necessários. Né? Falei, vamos só ficar lá pro lado de fora. Mas Deus, ele tem todo um propósito na vida da gente, né? Sim. E então, talvez até por essa falta de fé, minha desde o início, essa desconfiança, não sei. A gente até hoje não se pergunta por que tanta coisa, mas, né, Deus, ele é Deus. Né?